Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade de ver na minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Comparação entre a vinda do Verbo à Terra e a divina vontade. Sentia-me pensativa sobre o fiat divino. Milhares de pensamentos se amontoavam na mente do que meu doce Jesus me havia dito sobre ele, especialmente sobre seu reinar. E dizia em mim: mas agora reina sobre a terra a divina vontade? É verdade que se encontra por toda parte, não há ponto onde não exista, mas tem seu cetro, seu absoluto domínio entre as criaturas? Enquanto minha mente se perdia em tantos pensamentos, meu amável Jesus, saindo de dentro de mim, me disse: minha filha, minha divina vontade reina. Ela se compara a mim, Verbo eterno, que descendo do céu me encerrei no seio de minha mãe celestial. Quem sabia algo? Ninguém. Nem mesmo São José sabia, no início da minha concepção, que eu já estava no seio, no meio deles. Só minha inseparável mãe estava a par de tudo. Então só ela reconhecia, né, sabia, né, que o Messias estava no meio, né, deles, que Jesus estava no meio. Só ela sabia. Assim, o grande presságio do meu céu à terra tinha realmente acontecido, enquanto com a minha imensidão existia por toda parte. Céus e terra estavam imersos em mim, com a minha pessoa estava encerrado no seio materno da Imaculada Rainha. Ninguém me conhecia, era ignorado por todos. Eis, minha filha, o primeiro ponto de comparação entre eu, o Verbo divino, quando desci do céu, e minha divina vontade, que faz seu primeiro passo para vir reinar sobre a terra. Então, é a mesma situação da vontade de Deus, né? Ela está no meio de nós, a gente está reconhecendo, né? Através dos escritos, através dessa vida, mas é ignorada por todos também, não é conhecida, né? É ignorado pelas criaturas também, não é conhecida a divina vontade, é a mesma situação. Quem sabia da divindade de Jesus? Só Nossa Senhora, que ele já estava no meio, né? E quem reconhece também o bem que chegou até nós e dá valor a esse bem? Só quem está apreciando esses escritos e vivendo a divina vontade. É que reconhece também a vinda do reino, né? Reconhece também a divina vontade, né? Por meio dos escritos, que dá valor a esses escritos que chegou até nós, que dá valor ao que Jesus trouxe, essa santidade nova. Então, assim, a igreja ainda não vê, ninguém vê, reconhece, né? Então, também são, é como se fossem outras Nossas Senhoras desse tempo, como era Luísa para Jesus ali. Então, é como se fôssemos outras Nossas Senhoras, assim, reconhecendo a Jesus. Ali está falando para Luísa, né? Você é como outra Nossa Senhora que como me conhece, está me recebendo. E eu estou, tipo, encarnando nesse mistério, trazendo à tona esse conhecimento por meio de você. Como eu trouxe, como eu me trouxe por meio de Nossa Senhora, né? Então, eu estou trazendo esse conhecimento por meio de você. Você está anotando e escrevendo sobre isso. Então, é muito, muito grande isso, né? É a mesma situação de Jesus, né? A comparação que ele está fazendo aqui é a mesma coisa. Então, assim, vamos lá. Assim, eis, minha filha, o primeiro ponto de comparação entre eu, Verbo divino, quando desci do céu, e minha divina vontade, que vai ser o primeiro passo para vir reinar sobre a terra. Assim como eu dei os meus primeiros passos para a Virgem Mãe, assim ele dá os seus primeiros passos em ti. Então, ele está dando os primeiros passos, a divina vontade dando os primeiros passos na Luísa. O conhecimento, né? Fazer se conhecer por meio da Luísa, dando os primeiros passos para vir reinar na terra, porque vir reinar é ser conhecida, é ser amada, é ser compreendida, né? É ter voz e vez, é poder falar para as criaturas, é poder se manifestar de verdade, não ficar velada, entendeu? Do mesmo modo que Nossa Senhora foi quem trouxe, né, por meio dela, o Verbo se manifestou,
assim também a divina vontade se manifesta. Porque Nossa Senhora já viveu na vontade de Deus, a Jesus, mas eles não podiam falar disso, não era um momento de manifestar essa boa nova do reino. E a Luísa foi escolhida para ser essa pessoa, né? Como, por isso que chama de outra mãe, que vive na divina vontade de outra mãe, né? Então, trazer de novo esse conhecimento na Terra, trazer esse conhecimento na Terra, né? Então, é muito importante isso, né? A missão dela e a nossa missão. E como te pediu o teu querer e tu cedestes, do mesmo modo que pediu para Nossa Senhora, né? E ela disse sim. Então formou subitamente seu alto primeiro de concepção em tua alma. E conforme te manifesta seus conhecimentos, dando-te como tantos goles divinos, formava sua vida e dava início à formação de seu reino. Então, do mesmo modo que Jesus concebido Nossa Senhora foi formado nela, assim também é o reino formado na Luísa, né? A partir do sim dela, né, foi concebido também. E pelos conhecimentos que vai manifestando ela, eles são goles divinos, são vidas divinas que estão sendo dadas e formados nela, né, para estender sobre as criaturas. É incrível, né? Mas durante tanto tempo, quem sabia de alguma coisa? Né? Vamos dizer assim, quem sabe que que a Luísa está gerando a divina vontade sendo depositária, está grávida, vamos dizer assim, está grávida, né, da vontade de Deus, assim, está grávida desses conhecimentos, né? Está dando à luz a esses conhecimentos. Quem está sabendo disso, né? Então, ninguém. Só eu e tu. Estamos a par de tudo. E depois de algum tempo, esteve atualizado o meu representante do que acontecia em ti, que é o sacerdote, aquele que te dirigia, símbolo do meu representante São José, que devia figurar como meu pai diante das criaturas, que antes que eu saísse do ventre materno, teve a grande honra e o dom de saber que eu já estava no meio deles. Então, o sacerdote que dirige a Luísa tem também a alegria de ser um representante como São José, ser testemunha, né, do verbo, do mesmo modo que José era. Então, aí ele está falando do representante, que é quem dirige a Luísa, né? Depois dos primeiros passos, fez o segundo. Fui a Belém para nascer, tá vendo? Fui reconhecido e visitado pelos pastores daquele lugar, mas não eram pessoas influentes, tá vendo? Ficaram com a bela notícia que eu já tinha vindo à terra. Então eles não se preocuparam em fazer-me conhecer, me divulgar por toda parte, e eu continuei a ser o Jesus escondido e ignorado por todos. Mas por quão ignorado eu já estava no meio deles. Então ele estava no meio das pessoas, mas não era conhecido. Isto é símbolo da minha divina vontade. Frequentemente vieram a ti de longe e de perto outros representantes meus, padres, né, religiosos, os quais ouviram a bela notícia do reino, da minha divina vontade, seus conhecimentos, e como quer ser conhecida, reconhecida, mas quem por falta de influência não pôde fazer nada, né? E quem por vontade não quis, não deu valor, não ligou, não se ocuparam em divulgá-la e ficou desconhecida e ignorada. Então, quem teve acesso ao livro do céu e também ignorou. Né? Os padres, os que tiveram acesso, também não deram importância. Então, apesar de que já existia no meio deles. Mas como não é conhecida, não reina. Então, não existe reino sem ser conhecido, tá? Não existe a vontade divina não reina se não for conhecida. Não existe alguém que reina sem ser conhecido. Então, precisa conhecer o livro do céu, precisa estar falando dos escritos da Luísa. Então, a igreja ainda não está reinando, porque a igreja não fala disso, as pessoas não falam disso ainda, né? Então, assim, entre nós falamos, é conhecida, né? Mas reinar como ele quer, deseja, todo mundo, toda criatura que ela seja conhecida e amada por todos, não, né? Então, mas como não é conhecida, não reina, entendeu? Reina só em ti. Então, ela reina em nós, assim como eu estava sozinho com a minha mãe. Aí ele fica sozinho com a gente, né? E com meu pai adotivo São José. Então, ele reina em nós, através de nós. É nós que não deixamos ele sozinho, fazemos companhia para ele, como Nossa Senhora fazia. Então, o terceiro passo da minha vinda sobre a terra, o exílio, e nesse me tocou que os santos magos vieram visitar-me,
as quais fizeram um pouco de rumor me buscar. Esta busca de mim deu temor a Herodes. Em vez de unir-se para vir a me encontrar, queria tramar contra a minha vida, para assassinar-me, e eu fui obrigada a exilar-me. Símbolo da minha divina vontade, frequentemente parece que fazem rumor, que querem fazer alguma divulgação dela, né? Que a querem fazer conhecer ou publicá-la. Mas o quê? E muitos querem esconder ela, porque, né? Vê que a proposta da vontade divina fere os planos deles, né? Porque eles querem também um rei humano. Eles querem um reino humano, né? Eles não querem... isso tira eles do pedestal deles. Eles não querem perder o poder, não querem perder a influência, não querem... Eles vê os escritos, mas aí eles olham para os seus próprios interesses e vê que muita coisa ali vai contra os seus interesses. Ah, não, eu interesso por outras coisas, eu não quero perder o meu poder, eu não quero perder o meu patamar, eu não quero perder meus interesses humanos, né? As realizações humanas. Então, quantos também se tornam perseguidores, entendeu? Então é muito triste isso. Quem é presa de temor, quem teme comprometer-se, e quem não aceita o sacrifício, né? Ainda mais quando Jesus fala sobre os padres lá, eles não aceitam, eles brigaram quando viram isso, né? Jesus pedindo as casas do sacerdote. Eles brigaram, não aceitaram esse sacrifício. Ora com um pretexto, ora com outro. Tudo termina em palavras, e minha divina vontade fica exilada no meio das criaturas. E assim como não fui para o céu, mas fiquei no exílio entre as criaturas, só com minha divina mãe e com São José, que me conheciam muito bem e formavam o seu paraíso na terra, para os demais era como se não existisse, tá vendo? Assim meu Fiat, tendo formado em ti sua vida, com todo o cortejo de seus conhecimentos, se não recebe os efeitos, a finalidade pela qual se faz conhecer, como pode partir, né? Porque nós, quando decidimos fazer uma obra ou um bem, não há quem nos afaste. Assim que, apesar do exílio e de seu se esconder, como fiz eu, que depois de 30 anos de vida oculta, fiz minha vida pública e me fiz conhecer, assim meu querido divino não poderá ficar sempre escondido, mas terá sua tentativa de se fazer conhecer para reinar no meio das criaturas. Por isso, se atenta e aprecia o grande dom de minha divina vontade em tua alma. Então a gente também, como foi falado na meditação, não temos que desesperar, porque vai chegar o tempo, né, que Deus ainda está purificando a igreja, porque Deus não quer mistura, né? Deus não vai trazer também um conhecimento para eles tentar misturar e incorporar outras coisas, né? O livro do céu é muito santo, né? A divina vontade é muito santa. Então, nesse tempo que está a igreja ainda passando por essas provas, por essa purificação, então nós estamos num tempo de transição ainda. Tem muita coisa para acontecer. E a gente tem que confiar que ele vai mandar o aviso, né? Que ele vai dispor esse tempo, né? E nós vivemos. É como se a gente vivesse meio que a vida oculta e pública ao mesmo tempo, porque a gente não deixa de divulgar, né? De espalhar essa boa nova. Assim como os apóstolos, né? Que também eram pessoas que não eram consideradas influentes, não eram como os doutores da lei, né? Porque os doutores da lei não importaram, eles não gostaram do Jesus, do rei Jesus. Os doutores da lei não queriam perder o seu posto, né? Temeram perder o seu posto quando apareceu Jesus. Jesus se tornou ameaça para eles, ameaça para os interesses dele. O tipo de reino também que eles esperavam, que os judeus esperavam. E o reino, a proposta, a doutrina da divina vontade, ela também vai mexer com essa estrutura aí. Do mesmo modo que Jesus veio renovar as coisas, né? Ele falando, eu sou a lei, né? Os homens ficavam presos à lei antiga, né? E vivendo como regra, 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 sem amor nenhum, sem entendimento nenhum, sem aquilo ser verdade. Só viviam por regras, por coisas exteriores. Aí, tudo que Jesus fala no livro do céu vai em confronto com os pensamentos dos homens desse tempo. Como a forma deles também de pensar a igreja, como a forma deles de pensar as coisas, assim, sabe? Que só fica olhando para regra, 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 virtude, 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 e idolatra isso. E às vezes não vive realmente o amor, a pureza de intenção, a reta intenção, mas tem interesse próprio.
Então, é meio que ele vai mexer com essas estruturas aí, né? E muitos não vão gostar, não gostam, né? Então, muitos não gostam. Você vê que a Luísa é ignorada, o livro do céu é ignorado. E o reino que Jesus promete, o reino da divina vontade, não é esse reino que muitos sacerdotes estão mais preocupados hoje, né? Muitos, não é todos, mas muitos estão coligados a essa ideologia marxista, né? Esse reino humano, né? Esse reino baseado no material, a construir um reino, mas um reino assim, paz e amor, muito humano, muito materialista, muito apegado a construir o reino aqui na Terra e querendo que Jesus reine de um jeito humano. E é diferente, é espiritual, é totalmente diferente do que Jesus fala na divina vontade. Então vai contra toda essa estrutura que estão sendo vista, do mesmo modo que quando eles não aceitaram como Jesus veio para ser rei, ele também enfrentou essa rejeição do povo. E a divina vontade também é rejeitada, muito rejeitada, né? Entendeu? E vem então, assim, a gente vê que vive o interior, vê que a vida é íntima, porque a gente também, né, não é conhecido, ninguém está se interessando, a gente vive meio que oculto, né? Mas ao mesmo tempo não, a gente também é o tempo de falar, né? Nós falamos nos meios que Deus nos deu, do mesmo modo que Deus convocou os apóstolos para serem os propagadores, eram poucos, sem influência, eram pescadores, pessoas simples que foram chamadas e que se tornaram os apóstolos e espalharam a boa nova. E foi assim que a igreja foi crescendo, com 12, e pareceu ser nada. E nesse pouco, olha o que Deus fez, né? Tudo no seu tempo. Então, é a mesma coisa na divina vontade. Parece ser poucas pessoas, mas não é os números que importam, entendeu? Tudo está encaminhando no tempo dele, do jeito dele, com a pureza que ele quer. Ele não vai também sair jogando tesouros porcos, né? A igreja está sendo purificada para receber essa bênção, né? Para realmente valorizar. E tem que ter o aviso, né? Tem que ter os acontecimentos proféticos, né? E que vão ser poderosos, vão ser o novo batismo no Espírito Santo, né? O novo Pentecostes, né? Para abrir as consciências das pessoas, dispô-las para receber. Entendeu? Mas enquanto isso, a gente vai divulgando pelos meios que o Senhor nos dá. Como ele enviou os apóstolos de 2 a 2 para ir em missão. Então, nós também temos uma missão. Então, nós somos essas pessoas que ele fala aqui, né? Que ele confia para fazer, ser conhecida a vontade divina, para viver, fazer reinar nelas e delas, elas transmitir essa vida para os outros. Então, tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo, né? Então, a gente precisa ficar firme na nossa missão. Entendeu? A gente não tem que se desesperar com o número. É um tempo assim, Jesus também passou por isso, né? Poucas pessoas ali, né? Poucos apóstolos, muita ignorância das pessoas, né? Muito fechamento, muita perseguição. Aqueles que mais diziam que conheciam as leis, os mais estudiosos eram os mais cabeça fechada. A gente passa pelo mesmo, né? Por isso que a gente não tem nenhum sacerdote acompanhando junto. A gente passa pela mesma dificuldade. Não tinha nenhum fariseu na equipe também, né? Não tinha nenhum fariseu na equipe dos apóstolos, junto, trabalhando junto, assistindo os apóstolos, assim, ajudando. Então, assim, passa pela mesma realidade, entendeu? E poucos entendem o bem que ele faz, o bem que ele está fazendo, o bem que a vontade divina está fazendo, né? E é assim mesmo, mas tudo vai encaminhar no tempo certo, conforme a vontade de Deus, os desígnios de Deus, né? Então tá tudo certo e a gente precisa permanecer firme, ser atento, ó, e aprecie o grande dom de minha divina vontade em tua alma. Então, eu, de novo falando de atenção, para nós não perdermos o foco. É muito importante isso, né? Então é isso. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém.
Livro do Céu, volume 27, capítulo 8, de 21 de outubro de 1929, tema do dia de meditação do dia 8 de novembro. Comparação entre a vinda do Verbo à Terra e a divina vontade. Sentia-me pensativa sobre o fiat divino. Milhares de pensamentos se amontoavam na mente do que meu doce Jesus me havia dito sobre ele, especialmente sobre seu reinar. E dizia em mim: mas agora reina sobre a terra a divina vontade? É verdade que se encontra por toda parte, não há ponto onde não exista, mas tem seu cetro, seu absoluto domínio entre as criaturas? E enquanto minha mente se perdia em tantos pensamentos, meu amável Jesus, saindo de dentro de mim, me disse: minha filha, minha divina vontade reina. Ela se compara a mim, o Verbo eterno, que descendo do céu me encerrei no seio de minha Mãe Celestial. Quem sabia algo? Ninguém. Nem mesmo São José sabia, no início da minha concepção, que eu já estava no meio deles. Só a minha inseparável mãe estava a par de tudo. Assim, o grande presságio do meu céu à terra tinha realmente acontecido. E enquanto com a minha imensidão existia por toda parte, céus e terra estavam imersos em mim, com a minha pessoa estava encerrado no seio materno da Imaculada Rainha. Ninguém me conhecia, era ignorado por todos. Eis, minha filha, o primeiro ponto de comparação entre eu, Verbo divino, quando desci do céu, e minha divina vontade que faz seu primeiro passo para vir a reinar sobre a terra. Assim como eu dei os meus primeiros passos para a Virgem Mãe, assim ela dá os seus primeiros passos em ti. E como te pediu o teu querer e tu o cedeste, formou subitamente seu ato primeiro de concepção em tua alma. E conforme te manifestava seus conhecimentos, dando-te como tantos goles divinos, formava sua vida e dava início à formação do seu reino. Mas durante tanto tempo, quem sabia de alguma coisa? Ninguém. Só eu e tu estávamos a par de tudo. E depois de algum tempo, esteve atualizado o meu representante do que acontecia em ti, aquele que te dirigia, símbolo do meu representante São José, que devia figurar como meu pai diante das criaturas, que antes que eu saísse do ventre materno, teve a grande honra e o dom de saber que eu já estava no meio deles. Depois dos primeiros passos, fiz o segundo. Fui a Belém para nascer. Fui reconhecido e visitado pelos pastores daquele lugar. Mas não eram pessoas influentes. Ficaram com a bela notícia que eu já tinha vindo à terra. Então eles não se preocuparam em fazer-me conhecer, me divulgar por toda parte, e eu continuei a ser o Jesus escondido e ignorado por todos. Mas, por quão ignorado eu já estava no meio deles. Isto é símbolo da minha divina vontade. Frequentemente vieram a ti, de longe e de perto, outros representantes meus, os quais ouviram a bela notícia do reino. Do reino de minha vontade, seus conhecimentos e como quer ser conhecida. Mas quem por falta de influência e quem por vontade não se ocuparam em divulgá-la e ficou desconhecida e ignorada,
apesar de que já existe no meio deles, mas como não é conhecida, não reina, reina só em ti. Assim como eu estava sozinho com minha mãe celestial e com meu pai adotivo São José. O terceiro passo da minha vinda sobre a terra, o exílio, e neste me tocou que os santos magos vieram visitar-me, os quais fizeram um pouco de rumor ao me buscar. Esta busca de mim deu temor a Herodes, e em vez de unir-se para vir a me encontrar, queria tramar contra minha vida para assassinar-me. E eu fui obrigada a exilar-me. Símbolo de minha divina vontade, frequentemente parece que fazem rumor, que a querem fazer conhecer ao publicá-la. Mas o quê? Quem é presa do temor, quem teme comprometer-se, quem não aceita o sacrifício, ora com um pretexto e ora com outro. Tudo termina em palavras, e minha divina vontade fica exilada em meio às criaturas. E assim como não fui para o céu, mas fiquei no exílio entre as criaturas, só com minha divina mãe e com São José, que me conheciam muito bem, e formava seu paraíso na terra. Para os demais era como se não existisse. Assim, meu Fiat, tendo formado em ti sua vida, com todo o cortejo de seus conhecimentos, se não recebe os efeitos, a finalidade pela qual se fez conhecer, como pode partir? Porque nós, quando decidimos fazer uma obra, um bem, não há quem nos afaste. Assim que, apesar do exílio e de seu esconder, como fiz eu, que depois de 30 anos de vida oculta, fiz minha vida pública e me fiz conhecer, assim meu querer divino não poderá ficar sempre escondido, mas terá sua tentativa de se fazer conhecer para reinar no meio das criaturas. Por isso, se atenta e aprecia o grande dom de minha divina vontade em tua alma. Então aqui a Luísa, não tem que se preocupar com nada, que quem faz, quem realiza é o próprio Deus. Ele tem o tempo, ele tem os meios, ele tem o poder de fazer acontecer. E assim como ele vai fazendo essa semelhança ali do que aconteceu com a sua encarnação, com a sua vinda à Terra na redenção, também vai dando exemplos ali das etapas que a Divina Vontade vem passando, vem cursando. E aqui ainda está no volume 27, haveria muita coisa ainda para ser informada para a Luísa, mas só para ter uma ideia de que, assim como ele, quando veio à Terra, era desconhecido, a Divina Vontade, e levou-se tempo, bastante tempo, ele viveu 30 anos escondido, ocultamente. Algumas poucas pessoas sabiam da sua existência, né? Por exemplo, os pastores, que eram pessoas muito simples, para algumas pessoas para quais eles divulgaram, falaram, mas ali foram muito restritas as pessoas com quem eles compartilharam, e depois os magos, mas o Simeão, a Ana lá do templo, o Zacarias, Isabel. Então, algumas pessoas estavam sabendo que o Verbo já estava sobre a terra, mas sem muito estardalhaço, tudo muito simples. Então, foi tendo ali seu curso. E durante os 30 anos ele viveu bastante oculto. E depois é que ele sai para proclamar, para falar, para pregar do reino, para convidar a conversão, para falar de realmente se pregar, porque ele é o Evangelho, Jesus é o próprio Evangelho, de se pregar. Então isso levou bastante tempo. Então, embora nós já estamos aí já quase, já
quase um século aí para completar esse tempo da Luísa ter terminado de escrever, contando da época que ela iniciou os escritos, já passaram de 100 anos, mas da conclusão desses volumes todos até a conclusão da obra, ainda não chegaram a 100 anos. E como na história, ao longo da história, as coisas também não acontecem de forma muito rápida, não acontece da noite para o dia, principalmente quando nós temos ali como aqui tem ali a incumbência de levar esse trabalho a cabo é a igreja. Então a igreja ao longo dos séculos, a gente sabe que a igreja é bastante cuidadosa, é bastante criteriosa com relação a questões doutrinárias, com a fé, com toda essa realidade que está nas mãos dela para dar andamento, seguimento. E porque, né, Deus depende dos homens, né? Claro que Ele que vai realizando as coisas, mas tem também a colaboração, precisa da cooperação dos homens para que aconteça. Então, 100 anos na história da igreja é pouca coisa. 100 anos na história da salvação é pouca coisa. Nós já vamos, né, para 20 séculos aí. Então, um século ainda é pouco. Então, a gente, claro que à medida que a gente vai adentrando os conhecimentos, a gente tem, né, a gente vai compreendendo a importância de tudo isso que o Senhor vai revelando e tem esse desejo também de que esse conhecimento seja multiplicado, seja compartilhado, seja conhecido por todos. Mas a gente também compreende que o processo não é fácil. Mas Deus é que está no controle de tudo, né? Então, uma coisa que a gente precisa ter sempre presente é que o controle dos acontecimentos, de todas as realidades, está na mão de Deus. Ele é o grande operador de todas as coisas. A divina vontade é a vontade de Deus. E se Ele é o grande operador, a sua vontade, que é ali a operadora de tudo isso, vai acontecer. Agora, de que forma, quando, quem... todos os atores nessa história toda, ele já conhece todos os atores envolvidos, né? Os atores principais, né? Que são os protagonistas, né? O protagonista principal é o próprio Deus, mas como ser humano, o protagonista principal é a Luísa, né? E depois dela, os demais. Então, tem vários outros que também assumirão protagonismo nessas divulgações, no fazer conhecer a sua divina vontade, o reino, para que o reino se estabeleça sobre a terra, nas almas das criaturas. Mas terão muitos coadjuvantes, que são aqueles atores de menor importância, que são aqueles que são, né, que têm os papéis menores. Tem muitos que são, né, numa peça de teatro, num filme, numa novela, numa obra de arte, de uma peça, né, de uma obra que é escrita, ou até mesmo que ela é representada, ou até mesmo que ela fique só escrita. Ela tem, né, os principais, os atores principais, ou o ator principal, que é ali o protagonista, ou os protagonistas, dependendo da história. Tem os coadjuvantes, que são aqueles que são em segunda categoria, e tem muitos que são somente figurantes. Então, de repente, pode ser que na divina vontade também tenha, né, muitos ainda que serão coadjuvantes nessa história e tantos outros que serão apenas figurantes. Mas, independente de que posto que cada um de nós vá assumir, e claro que Ele quer que nós sejamos, principalmente nesse tempo, sejamos protagonistas, né, na realidade onde nos encontremos, sejamos protagonistas. E esse obrante falante que ele tanto fala, que ele quer para que essa divina vontade, para que a divina vontade seja conhecida, é preciso desses operários da primeira hora, que são os obrantes falantes, mas haverão também os outros, e ele conhece todos, ele conhece cada ator,
e o papel de cada um deles, o que cada um vai fazer e a forma, quando, como cada um vai operar. Então, o que cada um de nós precisa fazer é corresponder à medida que ele vai dispondo as circunstâncias na nossa vida e, e querer, desejar profundamente fazer parte desses protagonistas que estarão à frente da divulgação desse trabalho, mesmo que seja da forma mais simples, lá no básico dos videozinhos que a gente vai fazendo, das meditações que a gente vai partilhando, né, com as pessoas que ele possa estar enviando para conosco, ou até mesmo da nossa casa, e ele vai dispondo as circunstâncias para que nós vamos fazendo essa divulgação, para tornar conhecido esse Fiat sobre a Terra. Mas uma coisa que é importante a gente ter presente é que ele que controla tudo isso, embora ele queira muito que nós façamos. Mas assim como ele fez um trabalho extraordinário na Luísa, ele pediu a vontade, ela deu. E assim nós também damos a nossa vontade para Deus. Embora em algumas oportunidades a gente pode até ser resistente em algumas realidades, mas a gente vive num estado de vida que não que cada um tem a sua realidade, cada um tem as suas características, mas assim, a intenção mesmo de dar a vontade, de querer realmente fazer parte disso tudo, eu creio que nós todos queremos, que estamos conhecendo, todos nós queremos mais qualquer coisa na nossa vida, mas a gente tem muitas limitações, e Deus, que é o grande operador, ele que vai dispor as circunstâncias necessárias para que o trabalho seja desenvolvido, seja feito. Então, assim, eu vejo que pode até ser que a gente tenha algumas resistências, tem muitas lerdezas, muitas limitações, mas Deus é que tem o poder. Então, se também, como ele já falou em trechos, que o poder é dele, a vontade é nossa, mas o poder é dele, então a minha vontade é dele, já dei, já entreguei, e o poder dele é que vai realizar o que ele quiser, quando ele quiser, da forma que ele quiser, e eu confio que ele vai fazer, e eu renovo todos os dias esse desejo de estar com ele, vivendo com ele, que a minha vontade sendo ali totalmente entregue, conformada com a dele. Então eu desejo muito confiar que ele está fazendo, que ele está operando, que ele está realizando. E, e é isso. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Tema do dia 8/11, volume 27, capítulo 8, 21 de outubro de 1929. Comparação entre a vinda do Verbo, a terra e a divina vontade. Então, Jesus está comparando, né, quando ele veio para a terra, e a vinda também da divina vontade para a terra. Né? Sentia-me pensativa sobre o fiat divino. Milhares de pensamentos se amontoavam na mente do que meu doce Jesus me havia dito sobre ele, especialmente sobre seu reinar, e dizia em mim: mas agora reina sobre a terra a divina vontade? É verdade que se encontra por toda parte. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui porque eu li meio sem sentido. Vamos lá. Sentia-me pensativa sobre o fiat divino. Milhares de pensamentos se amontoavam na mente do que meu doce Jesus me havia dito sobre ele. Então ela estava pensando, né, todo ali que Jesus estava falando, que Jesus falou dele mesmo, né? Especialmente sobre seu reinar. Então, especialmente sobre seu reinar na terra. E dizia em mim. Então, pensa. Nós estamos aqui lendo o livro do céu. Não é tão longe. O pensamento da Luísa é o mesmo da gente, porque a gente olha a terra como tá, e aí você fica pensando,
Meu Deus do céu, a divina vontade reina sobre tudo, né? Deus, né? Ele é Deus, né? E como que ele reina, dando esse colapso todo? Mas se a gente for pensar só nisso, mas foi interessante, porque esse dia eu estava vendo o estudo, né, 58, lá, parte 3, que foi a última, acho que a última aula, e foi muito interessante que daí estava falando sobre as almas do purgatório, né, e a Aline falou assim que a alma, né, ela vai ver que mesmo o mal que ela fez na Terra, aí Jesus estava falando para ela que mesmo o mal que a alma fez na Terra, isso não interferiu, né, não interfere na ação de Deus, não atinge Deus, né. E aí, na hora assim que eu estava vendo, veio, né, na minha mente muito forte isso. Falei, meu Deus do céu, mesmo Deus dando livre-arbítrio para a criatura fazendo o que ela quer aqui na Terra, né, com toda essa loucura, com toda essa maldade, com tudo, Deus ainda é Deus, sabe? Ele, como que eu posso dizer isso? Não interfere no bem que Deus quer tirar, porque Deus é bom, Deus é bem. Então, de um mal, ele tira um bem. Você está entendendo? Então, não, ele reina de qualquer maneira, né? Então, foi muito claro isso para mim. Então, não importa, a criatura, ela vai ser sempre criatura ilimitada, né? O mal que ela consegue fazer por um tempo, né? O Satanás, ele vai fazer um mal por um tempo, né? O demônio com os seus seguidores, né? Os anjos caídos, né? Por isso que Deus até fala, tem um tempo permitido por ele. Por quê? Porque Deus, do mal, ele tira o bem, até do mal, né, que Satanás trouxe para a terra, de tudo, ele tira o bem, sempre, né? E é interessante a gente pensar nisso, né? Porque ninguém destrona Deus do seu lugar, né? Deus não vai, não é. É diferente assim, ele vai ser sempre soberano, né? Ele deu a liberdade de a gente tirar ele da nossa vida. Mas ele não deixa de reinar sobre todas as coisas, entende? Mesmo com o mal, né? Do mal ele tira sempre um bem, né? Então, o que estava sendo falado, né? Que às vezes aquele mal que ele permitiu que aquela alma fizesse para outras almas, Deus conseguiu a conversão das outras almas, né? Deus sempre consegue extrair o bem, né? Então é interessante, porque é uma pergunta, né? Aqui, ela está perguntando especialmente sobre o seu reinar, né? Mas agora reina sobre a terra a divina vontade? Então ela está fazendo uma pergunta, né? Mas agora, reina sobre a terra a divina vontade? Né? Será que a gente olha hoje, né? Será que a divina vontade reina sobre a terra? Né? Esse dias também estava. Então vamos lá. Daí agora a pergunta da Luísa, né? Mas agora reina sobre a terra a divina vontade? É verdade que se encontra por toda parte, lógico, né? Se ela que sustenta tudo, né? Se ela que está sustentando todas as coisas, né? Não há ponto onde não exista, mas tem seu cetro, seu absoluto domínio entre as criaturas? Então a pergunta da Luísa, né? Então ela tá por toda parte, isso a gente sabe, mas ela domina todas as criaturas? Né? Por causa, ela tá perguntando por causa do livre-arbítrio mesmo, né? Enquanto minha mente se perdia em tantos pensamentos, meu amável Jesus, saindo de dentro de mim, me disse: minha filha, minha divina vontade reina. Ela se compara a mim, Verbo eterno, que descendo do céu me encerrei no seio da minha mãe celestial. Quem sabia algo? Ninguém, nem mesmo São José sabia. No início da minha concepção, que eu já estava no meio deles.
Só a minha inseparável mãe estava a par de tudo. Assim, o grande presságio do meu céu à terra tinha realmente acontecido. Então, presságio é aquela previsão, né, do futuro, um futuro, né? Então, assim, o grande presságio do meu céu à terra tinha realmente acontecido, né? Aquilo que se previa, né? E enquanto com a minha imensidão existia por toda parte, céus e terra estavam imersos em mim. Com a minha pessoa estava encerrado no seio materno da Imaculada Rainha. Ninguém me conhecia, era ignorado por todos. Eis, minha filha, o primeiro ponto de comparação entre eu, Verbo Divino, quando desci do céu, e minha divina vontade, que faz seu primeiro passo para vir a reinar sobre a terra. Então, vem lá, eis o primeiro ponto, né? Eis a primeira comparação, né, entre Jesus e o Verbo, que é o Verbo Divino, e a divina vontade, né? Quando fez seu primeiro passo para vir reinar a terra. Então, ele veio no seio de Nossa Senhora, só ela sabia, né? Então, vamos pensar, a divina vontade também, né? Veio na luz e só ela sabia, só ela, né? Assim como eu dei os meus primeiros passos para a Virgem, assim ela dá os seus primeiros passos em ti, olha lá, né? Então, assim, Nossa Senhora tinha certeza, ela sabia, né? O Verbo veio à Terra, ela sabia, né? Quem estava nascendo, ela sabia, né? Tudo. E aqui a divina vontade também, o primeiro passo numa alma, né? Então veio na Nossa Senhora primeiro e veio na Luísa primeiro. Só elas têm o quê? A plena consciência do que tá do bem de Deus, né? Porque elas são almas escolhidas, separadas e depositárias, né? Tanto Nossa Senhora quanto a Luísa, para esse bem que é para todos, né? Então, o primeiro depositária é Nossa Senhora, e aí agora veio a Luísa, também só ela que sabe, né? Então, vamos ver o que mais que Jesus fala. E como te pediu o teu querer e tudo cedeste, formou subitamente seu ato primeiro de concepção em tua alma. E conforme te manifestava seus conhecimentos, dando-te como tantos goles divinos, formava sua vida e dava início à formação de seu reino. Mas durante tanto tempo, quem sabia de alguma coisa? Ninguém. Só eu e tu. Estávamos a par de tudo. E depois de algum tempo, esteve atualizado o meu representante do que acontecia em ti, aquele que te dirigia, símbolo do meu representante São José, que devia figurar como meu pai diante das criaturas, que antes que eu saísse do ventre materno, teve a grande honra e o dom de saber que eu já estava no meio deles. Então aqui Jesus está fazendo a comparação. Quando vê a redenção, foi concebida a redenção em Nossa Senhora primeiro, só sabia ela, né, a criatura, era separada, né, e estava sobre a terra, mas ninguém sabia, né, e depois ele fala de São José, porque ele deveria cuidar disso, né, São José deveria cuidar, né, e aqui a Luísa a mesma coisa, então, só ela, depositária, primeiro, né, a concepção, né, quando ela, do querer ali, e eu entendo que é o confessor, né? Que faz a parte de São José aqui, para proteger, né? Não sei, aqui, né? Representante de São José, figurar como meu pai diante das criaturas, né? Então era o sacerdote, né? Depois dos primeiros passos, fiz o segundo. Fui a Belém para nascer. Fui reconhecido e visitado pelos pastores daquele lugar. Mas não eram pessoas influentes, né? Ficaram com a bela notícia que eu já tinha vindo à Terra. Então eles não se preocuparam em fazer-me conhecer, me divulgar por toda parte, e eu continuei a ser o Jesus escondido,
e ignorado por todos. Mas por quão ignorado eu já estava no meio deles. Isto é o símbolo da minha divina vontade. Frequentemente vieram a ti, de longe e de perto, outros representantes meus, os quais ouviram a bela notícia do reino de minha divina vontade, seus conhecimentos e como quer ser reconhecida, mas quem por falta de influência e quem por vontade não se ocupara em divulgá-la e ficou desconhecida e ignorada, apesar de que já existe no meio deles. Mas como não é conhecida, não reina. Reina só em ti. Assim como eu estava sozinho com minha mãe celestial e com meu pai adotivo, São José. Então, o segundo ponto, né, Jesus está falando. Aproximou, né, aproxima algumas pessoas, né, aqui, né, algumas pessoas, né, mas por falta o quê? De vontade, ela é conhecida, mas essa vontade aqui que Jesus está falando, é como se tem a notícia de uma coisa, né, como se essas pessoas, elas têm a notícia, mas não se interessam, né, então há o quê? Uma falta de interesse, né, então tô pensando aqui, né, então a gente sabe, a gente passa por isso, porque a gente fala da divina vontade para as pessoas. Quantas vezes eu cheguei e falei para as pessoas que era o maior tesouro, elas até olham, escutam, né? Então eu estou anunciando, né? Eu estou levando Belém para essas pessoas, o nascimento, né? Então a gente está tentando levar o nascimento para as pessoas, né? Para elas nascerem, né? Esse Jesus que nasce, né? Já fala que o bem está sobre a terra, né? O Salvador chegou, né? Porque na época da redenção se esperava o Salvador e ele estava lá, foi anunciado, foi mostrado, mas é como se fosse uma notícia, né? Você anuncia, mas não tem um interesse real, né? Não houve interesse, né? Como se deveria ter, né? O terceiro passo da minha vinda sobre a terra, o exílio. E neste me tocou que os santos magos vieram visitar-me, os quais fizeram um pouco de rumor ao me buscar. Essa busca de mim deu temor a Herodes, e em vez de unir-se para vir a me encontrar, queria tramar contra a minha vida para assassinar-me, e eu fui obrigado a exilar-me. Símbolo de minha divina vontade. Frequentemente parece fazer rumor que a querem fazer conhecer ao publicá-la. Mas o que? Quem é presa do temor, quem teme comprometer-se, quem não aceita o sacrifício. Ora com um pretexto e ora com outro. Tudo termina em palavras, e minha divina vontade fica exilada em meias criaturas. Então, terceiro ponto da vida de Jesus, né? Então, Jesus fala do exílio, né? Então, assim, alguma pessoa até se interessa, né? Como se interessa os reis magos, né? Mas aí é perseguido, né? Porque Herodes perseguiu, né? Então, eu não sei. Eu posso pensar que hoje também, né, a divina vontade, ela não é divulgada dentro da igreja, né? Ela não é conhecida dentro da igreja, né? Ela não é conhecida. Ela não foi pega esses escritos e tá lá no Vaticano, tá tudo, e ela não é divulgada, né? Ela não é pega com amor, com vontade, né, para divulgar para todos os fiéis, vamos supor, né, para ser conhecida, né? Ela tá exilada, com poucas criaturas, né? Poucos. A gente se interessa, não sei, acho que é um milagre divino mesmo, mas se ela tivesse sendo divulgada, apoiada pela igreja, né? Chega lá e falada, ó, isso aqui é a santidade de Jesus.
essa santidade, da santidade, isso aqui, divulgada, né? Mas não é. A gente sabe que ela é totalmente escondida, pelo contrário. Tá os escritos na mão, né? Tá lá no Vaticano, tá tudo lá. E cadê, né? Cadê que ela é conhecida, né? Ela tá o quê? Exilada em poucos corações, ela reinante em poucas almas, né? Então tá assim, aquela vida tá exilada. Vamos ver, vamos pensar aqui mais o que Jesus está falando. Quem Aí ele está falando, né, de pessoas, quem é presa de temor, quem teme comprometer-se, quem não aceita o sacrifício. Ora com um pretexto e ora com outro. Tudo termina em palavras e minha divina vontade fica exilada em meio às criaturas. E assim como não fui para o céu, mas fiquei no exílio entre as criaturas, só com minha divina mãe e com São José, que me conheciam muito bem e formava seu paraíso na terra. Para os demais era como se não existisse. Assim, meu Fiat, tendo formado em ti sua vida com todo o cortejo de seus conhecimentos, se não recebe os efeitos, a finalidade pela qual se faz conhecer, como pode partir? Porque nós, quando decidimos fazer uma obra, um bem, não há quem nos afaste. Assim que, apesar do exílio e de seu esconder, como fiz eu, que depois de 30 anos de vida oculta, fiz minha vida pública e me fiz conhecer. Assim, meu querer divino não poderá ficar sempre escondido. Olha só o que Jesus está falando. Então vai chegar uma hora, né, que ela não vai ficar escondida, né? Jesus vai se fazer conhecer, né? Então tem o exílio e poucas pessoas, porque poucas almas, né? Só a Maria e São José conhecia bem, né? Nossa Senhora com aquela plenitude, porque ela vivia, mas São José mesmo na santidade ali humana ali, ele teve todo o conhecimento, né? Ele teve toda a santidade, né? Todo o efeito, né? São José, ele teve todo o efeito da divina vontade, todo o efeito ele aproveitou, todo, em plenitude, né? Então, os efeitos da vida divina que tinha em Jesus e Nossa Senhora, ele aproveitou, né? Com perfeição, né? Nossa Senhora com perfeição na vida divina e São José com perfeição nos efeitos, né? Então, assim, é só os dois, né? Jesus está falando, ficou exilado. Mas teve uma hora que Jesus saiu a campo, né? Jesus saiu a campo. Jesus, na vida pública, ele ficou 30 anos exilado, mas aí ele saiu a campo, né? Para ser conhecido, né? Para ser difundido, né? A sua vontade. Então, é isso que ele está falando. Então, a gente espera que. Então, Jesus está falando o que para a gente? Ele vai sair a campo. Ele vai ser anunciado, né? Então, ele vai se anunciar, né? Então, por isso que a gente anuncia, né? Nós somos a vida pública de Jesus. Se for ver, quem somos nós hoje? Nós não somos mais a divina vontade exilada, né? Nós somos a divina vontade que está saindo a público, né? Porque nós falamos dela agora. Nós divulgamos ela, né? Nós estamos divulgando, né? Na nossa simplicidade, mas é Jesus, né? Jesus, ele saiu anunciando, né? Então é a mesma coisa, né? Pensando aqui, né? Jesus, ele falou, ele vai sair. E ele está saindo, né? Então Jesus, nós somos a vida pública de Jesus, né? Nós somos esse Jesus que está saindo, né? Não poderá ficar sempre escondida, mas terá a sua tentativa de se fazer conhecer para reinar no meio das criaturas. Por isso se atenta e aprecia o grande dom de minha divina vontade em tua alma. Olha só, que coisa linda, né? Por isso se atenta e aprecia o grande dom de minha divina vontade em tua alma. Então, assim, é um trecho, né, que a gente vai acabar ruminando mais ele, né? Porque a gente vai ficar sempre pensando nessa comparação, né? Que Jesus fez da vida dele,
com a divina vontade, né? Mas por enquanto é isso que eu entendi desse trecho, né? Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, Fiat. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá uma porção da vontade de Deus para minha alma. Abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, Fiat. O tema do dia 8 de novembro. Comparação entre a vinda do Verbo à Terra e a divina vontade. Senti-me pensativa sobre o Fiat divino. Milhares de pensamentos se amontoavam na mente do meu doce Jesus, me havia dito sobre ele. Do que na mente, do que meu doce Jesus me havia dito sobre ele, especialmente sobre o seu reinar. E dizia em mim: mas agora reina sobre a terra a divina vontade? É verdade que se encontra por toda parte. Não há ponto onde não exista, mas tem seu cetro, seu absoluto domínio sobre entre as criaturas? E enquanto minha mente se perdia em tantos pensamentos, meu amável Jesus, saído de dentro de mim, me disse. Agora Jesus dizendo para Luísa: minha filha, minha divina vontade reina. Ela se compara a mim, Verbo eterno, que descendo do céu, me encerrei no seio de minha Mãe Celestial. Quem sabia algo? Ninguém, nem mesmo São José. Sabia no início da minha concepção que eu já estava no meio deles. Só a minha inseparável mãe estava a par de tudo. Assim, o grande presságio do meu céu à terra tinha realmente acontecido. E enquanto com a minha imensidão existia por toda parte, céus e terra estavam imersos em mim, com a minha pessoa estava encerrada no seio materno da Imaculada Rainha. Ninguém me conhecia, era ignorado por todos. Eis, minha filha, o primeiro ponto de comparação entre eu, Verbo divino, quando desci do céu, e minha divina vontade que faça o primeiro passo para vir a reinar sobre a terra. Assim como eu dei os meus primeiros passos para a Virgem Mãe, assim ela dá os seus primeiros passos em ti. E como te pediu o teu querer e tu o cedeste, formou subitamente seu ato primeiro de concepção em tua alma. E conforme te manifestava seus conhecimentos, dando-te como tantos goles divinos, formava sua vida e dava início à formação de seu reino. Mas durante tanto tempo, quem sabia de alguma coisa? Ninguém. Só eu e tu estávamos a par de tudo. E depois de algum tempo, esteve atualizado o meu representante do que acontecia em ti.
aquele que te dirigia, símbolo do meu representante São José, que devia figurar como meu pai diante das criaturas, que antes que eu saísse do ventre materno, teve o grande honra e o dom de saber que eu já estava no meio deles. Depois dos primeiros passos, fiz o segundo. Fui a Belém para nascer. Fui reconhecido e visitado pelos pastores daquele lugar. Mas não eram pessoas influentes. Ficaram com uma bela notícia que eu já tinha vindo à Terra. Então eles não se preocuparam em fazer-me conhecer, me divulgar por toda parte, e eu continuei a ser o Jesus escondido e ignorado por todos, mas por quão ignorado eu já estava no meio deles, isto é, símbolo da minha divina vontade. Frequentemente vieram a ti, de longe, de perto, outros representantes meus, os quais ouviam a bela notícia do reino da minha divina vontade, seus conhecimentos e como quer ser reconhecido. Mas quem por falta de influência e quem por vontade não se ocupar em divulgá-la, e ficou desconhecida e ignorada, apesar de que já existe no meio deles. Mas como não é conhecida, não reina. Reina só em ti. Assim como eu estava sozinho com minha mãe celestial e meu pai adotivo São José. O terceiro passo da minha vinda sobre a terra, o exílio, e neste me tocou que os santos magos vieram visitar, os quais fizeram um pouco de rumor ao me buscar. Essa busca de mim deu temor a Herodes, e em vez de unir-se para vir a me encontrar, queria tramar contra a minha vida para assassinar. E eu fui obrigada a exilar-me. Símbolo da minha divina vontade, frequentemente parece que fazem rumor, que a querem fazer conhecer ou publicá-la. Mas o quê? Quem é presa do temor, quem teme comprometer-se, quem não aceita o sacrifício, ora com pretexto, ora com outro, tudo termina em palavras, e minha divina vontade fica exilada no meio das criaturas. Assim como não fui para o céu, mas fiquei no exílio entre as criaturas, só com minha divina mãe e com São José, que me conheciam muito bem e formava seu paraíso na terra. Para os demais, era como se não existisse. Assim meu Fiat. Como se não existisse. Assim meu Fiat, tendo formado em ti sua vida, com todo o cortejo de seus conhecimentos, se não recebe os efeitos, a finalidade pela qual se fez conhecer, como pode partir? Porque nós, quando decidimos fazer uma obra, um bem, não há quem nos afaste. Assim que, apesar do exílio de seu se esconder, como fiz eu, que depois de 30 anos de vida culta, fiz minha vida pública e me fiz conhecer, assim meu querer divino não poderá ficar sempre escondido, mas terá sua tentativa de se fazer conhecer para reinar no meio das criaturas. Por isso se atenta e aprecia o grande dom da minha divina vontade em tua alma. Então, aqui a Luísa fala, né, que ela estava pensando sobre o Fiat divino e como Jesus havia dito para ela, né, que a divina vontade deveria reinar sobre a terra. É verdade, né? Que Jesus disse para ela, Jesus tinha dito já para ela, né? Que a divina vontade já estava sobre a terra, já estava por toda parte. Por exemplo, toda a criação, tudo que existe, tudo que Deus criou, tudo que existe sobre a terra, né? A criação é a divina vontade, né? Que está ali mantendo tudo em ordem, tudo vivo, tudo em ordem. Se a terra está em perfeita ordem, o sol está no céu brilhando, né? Todo dia dando sua luz,
as estrelas no seu lugar, a lua, os planetas, né? As plantas, né? Que germina, que dá o alimento para a gente comer, o ar que nós respiramos, tudo que existe sobre a terra, os animais, as flores, os frutos, as árvores, as aves, tudo está em perfeita harmonia, porque a divina vontade está reinando sobre a terra. Então, ela reina. E também nós, se nós estamos vivos aqui, respirando, é a divina vontade em nós que nos mantém vivos. Então, ela já está sobre a terra. É o que Jesus está dizendo, né? Que a Luísa falou, é verdade que se encontra por toda parte. Não a ponto de não exista, mas tem seu cetro absoluto de domínio sobre as criaturas. É isso que Jesus quer dizer. Mas a divina vontade está reinando sobre as criaturas. Ela está na terra. Ela já está em tudo. Tudo mantém-se vivo, né, em ordem, perfeita ordem, graças à divina vontade. Mas ela domina sobre tudo, sobre todos, quer dizer, sobre as criaturas. É isso que tem que ver, né? E aí ela fala, quando a mente dela se perdia nesses pensamentos, Jesus veio e disse para ela, minha filha, minha divina vontade reina sobre tudo, né? Sobre as criaturas, sobre as criações, sobre tudo. Não, existe sobre tudo, né? Mas só reina sobre as criação, mas sobre as criaturas ela não está reinando. Ela só mantém nós, todos os seres vivos estamos vivendo porque a divindade está em nós, mas ela não reina sobre nós, né? É isso que Jesus quer dizer. Aí depois ele fala aqui, né? Ela se compara a mim, verbo eterno, quando desceu do céu se encerrou no seio da Virgem Maria. Aí Jesus compara a divina vontade, hoje, quando ele veio à Terra. Quando Jesus veio à Terra, que ele se encarnou no seio da Virgem Maria, e aí ninguém sabia, nem mesmo São José sabia, que Jesus já estava sobre a Terra, né? Nem São José não sabia disso. Lá fala, ninguém, nem mesmo São José. E eu já estava no meio deles, sobre a minha inseparável mãe, que só Nossa Senhora, né? Só a Virgem Maria que sabia de tudo. Ninguém, nem mesmo São José. E já estava no meio deles, só minha inseparável mãe sabia de tudo. Assim o grande presságio do meu céu, a terra, tinha realmente acontecido. E enquanto com minha imensidão existia por toda parte, céus e terra estavam inversos em mim, com a minha pessoa, e estava encerrado no seio da Virgem Imaculada, a Rainha. Quer dizer, Deus estava ali no meio de todo, no meio de nós, né, na terra, mas ninguém sabia, só a Virgem Maria. Ninguém me conhecia, era ignorado por todos. Eis, minha filha, o primeiro ponto de comparação entre eu, o verbo divino, quando desci do céu, e minha divina vontade, que faz seu primeiro passo para vir a reinar sobre a terra. Aí ele explica, como eu dei os primeiros passos para a Virgem Mãe, assim ela dá seus primeiros passos em ti, falou para Luísa. E como te pediu o teu querer, e tu cedeste, formou subitamente seu ato primeiro de concepção em tua alma. E conforme te manifestava seus conhecimentos, dando-te com tantos goles divinos, formava a sua vida e dava início à formação do seu reino. Mas durante tanto tempo, quem sabia de alguma coisa? Ninguém. Só eu e tu. Né? A mesma coisa aconteceu com o reino, com a divina vontade e com a Luísa, né? Que Jesus veio, né? E pediu a Luísa, né? Se ela concedia sua vontade a ele, né? Ela aceitou e deu, concedeu a sua vontade para Jesus, né? E Jesus veio e formar ela, né? A Luísa, né? Jesus veio a goles, conforme te manifestava seus conhecimentos, dando-te como tantos goles divinos, formava a sua vida, né? A vida da divina vontade da Luísa.
E quanto tempo que Jesus ficou ali, formando a Luísa ali, ensinando ela, e ninguém sabia. Era só Jesus e a Luísa, né? Mais ninguém. Durante muito tempo, Jesus ficou ali e ninguém sabia. A mesma coisa aconteceu quando ele veio à Terra, né? Só Nossa Senhora sabia. Ninguém, só eu e tu, estávamos a par de tudo. Ninguém, só depois de algum tempo, esteve atualizado o meu representante do que acontecia em ti. Só depois de muito tempo que o sacerdote, né? Aquele que, o confessor da Luísa, que ficou sabendo, né? Que Jesus permitiu que ele ficasse sabendo, mas depois de muito tempo. A mesma coisa aconteceu com São José. São José conviveu com a Nossa Senhora sem saber. Depois de certo tempo que Jesus permitiu que ele soubesse. Então foi a mesma coisa. Depois dos primeiros passos, fiz o segundo. Foi o que aconteceu. Fui a Belém para nascer. E foi ali reconhecido e visitado pelos pastores daquele lugar, mas não eram pessoas influentes. Então, Jesus foi visitado pelos pastores, né? Que ficaram com a bela notícia, né, que Jesus tinha vindo à Terra. Mas não se preocuparam em fazer-me conhecer, divulgar. Por quê? Eu continuei a ser escondido e ignorado por todos, mas por quão ignorado eu já estava no meio deles, isso é símbolo da minha divina vontade. Frequentemente vieram a ti de longe, de perto, outros representantes meus, os quais ouviram a bela notícia do reino da minha divina vontade, seus conhecimentos e como quer ser reconhecida, mas quem por falta de influência e quem por vontade não se ocuparam em divulgá-la e ficou desconhecida e ignorada. Então, o que Jesus está dizendo? A mesma coisa que aconteceu quando Jesus nasceu, né? Que os pastores lá foram, ficaram sabendo, o anjo veio, avisou para os pastores, né? Os pastores foram lá visitar Jesus, tudo, mas mesmo assim, né? Eles não divulgaram a notícia para o mundo inteiro, né? Daquilo que aconteceu, não foi divulgado para todos, né? Ficou só ali, naquele meio, né? Assim aconteceu também com a Luísa, né? Quantos sacerdotes vieram, ficaram sabendo da divina vontade, tomaram conhecimento de tudo, mas não se preocuparam, né, em divulgar a divina vontade. Agora, o terceiro passo, são 3 passos, esse é o segundo. O terceiro passo da minha divina vontade, né, da minha vinda sobre a terra, o terceiro passo da minha vinda sobre a terra foi o exílio. E neste que tocou os santos magos, que vieram visitar-me, os quais fizeram um pouco de rumor ao me buscar. E essa busca de mim deu temor a Herodes, que em vez de unir-se para me encontrar, queria tramar contra a minha vontade. E frequentemente parece que fazem rumor, que querem fazer conhecer, publicá-la. Mas o quê? Então a mesma coisa aconteceu, né? Quando os reis magos foram visitar Jesus, que o Herodes ficou sabendo, o que Herodes fazia? Em vez de Herodes ir lá para também visitar Jesus, né? Reconhecer que o Filho de Deus estava ali, né? Bem, não, ele queria o quê? Matar Jesus, né? Agora aí Jesus fala aqui, símbolo da minha divina vontade, frequentemente parece que fazem rumor, mas a querem fazer conhecer ao publicá-la? É igual os padres, aquele povo lá, né? Todo aquele clero lá, todos que ficaram sabendo, na época, todo mundo conheceu, todo mundo ficou sabendo, mas ninguém se prontificou em publicá-la, em fazer conhecer. Quem é presa do temor, quem teme comprometer-se, quem não aceita sacrifício, ora com pretexto, ora com outro, tudo termina em palavras e minha divina vontade fica exilada no meio das criaturas. Aí tantos padres, tantos bispos, todos tiveram conhecimento, mas ninguém divulgou a divina vontade. Cada um tinha um pretexto, cada um tinha uma coisa, mas ninguém se interessou em fazer conhecer. Olha lá. Aí Jesus dá o exemplo, né? Aqui, ó. E assim como não fui para o céu, mas fiquei no exílio, quer dizer, na terra, entre as criaturas,
só com minha divina mãe, com São José, que conheciam muito bem e formava seu paraíso na terra. Para os demais, eu era como se não existisse. Então, Jesus estava aqui na terra, mas era como se ele não existisse. Ninguém sabia quem verdadeiramente ele era. Aí, como se eu não existisse. E Jesus fala aqui para Luísa, assim também é a divina vontade. Ela está, né? Jesus formou, né? Seu paraíso na terra, né? Mas todos têm o conhecimento, todos sabem, mas ninguém se interessa em fazê-la conhecer. Então, se ninguém se interessa em fazê-la conhecer, né? Como que o reino da divina vontade vai ser implantado sobre a terra? Aí Jesus fala, né? Quando Deus decide fazer uma obra, um bem, não há quem afaste. Assim que, apesar do exílio de se esconder, como fiz eu, que depois de 30 anos de vida oculta fiz minha vida pública e me fiz conhecer, assim também é a divina vontade. Então Jesus fala, né? Quando Deus tem um desígnio, ninguém consegue destruir aquilo. Assim como Jesus, né, ficou 30 anos de vida oculta, depois de 30 anos é que Jesus fez conhecer, né, no meio das criaturas, assim também é a divina vontade. Tem sua hora. Tem sua hora. E Deus vai cumprir, ela vai cumprir o seu desígnio, né? Se eu querer, não poderá ficar sempre escondida. A divina vontade não será sempre escondida, para sempre escondida, mas terá sua tentativa de se fazer conhecer para reinar no meio das criaturas. Por isso, se atenta e aprecia o grande dom de minha divina vontade em tua alma. Então, Jesus disse para Luísa e para cada um de nós, né? Fica atenta e aprecia o grande dom da minha divina vontade em tua alma. É isso que Jesus está dizendo para Luísa e para cada um de nós. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat.